Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à aula de reprodução sexuada e assexuada nas plantas. Na aula passada nós falamos sobre 3 tipos de plantas e os seus métodos de reprodução, que foram as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas. Hoje nós vamos manter o foco nas plantas angiospermas, que são aquelas plantas que numa escala evolutiva, em uma escala, quando a gente olha lá para a árvore filogenética, desde o seu ancestral comum de todas essas plantas, que foram as algas verdes unicelulares, as angiospermas são as que apresentam mais características. Então, ela obteve característica ao longo de um processo evolutivo, que uma dessas principais características é apresentarem flores e frutos no seu processo de reprodução. Então, angiospermas são as plantas com flores e frutos, como eu já comentei com vocês, e elas englobam todas as plantas que apresentam essas estruturas. Então, como é que funciona o processo de reprodução dessas plantas com flores, dessas angiospermas? Então, as plantas, elas se reproduzem para assegurar a continuidade das suas espécies. Da mesma forma que os animais, o processo de evolução das plantas, elas acontecem para que a espécie ela consiga se assegurar, ela consiga gerar novos descendentes, consigam manter a sua espécie viva por longos e longos tempos. As plantas com flor são as flores que contêm os órgãos reprodutores. Então, a fecundação origina sementes que podem ou não estar encerradas no fruto. Ou seja, o produto da fecundação ele vai dar origem a uma semente que pode ou não estar dentro de um fruto. Então, por exemplo, o caju e o morango, as sementes não estão dentro de um fruto, eles estão fora. Então, normalmente as sementes ficam dentro da fruta e em outras situações elas podem não ficar dentro dela, como essas dos exemplos que eu acabei de citar para vocês. As sementes elas são dispersas pelo vento, pela água ou até pelos seres vivos. Então, os seres vivos, sei lá, um macaco vai comer uma maçã. Então, no processo que ele vai comer essa maçã, no decorrer do seu percurso, ele pode soltar essas sementes e as sementes podem dar origem a uma nova semente a partir da germinação, se cair em um local apropriado, um local favorável, certo? Os órgãos reprodutores das plantas, eles são 2. A gente tem os órgãos femininos e os órgãos masculinos. Os órgãos femininos, eles são chamados de carpelos. Temos aqui. E a gente tem os masculinos chamados de estames. Então, quando a gente vê nessa imagem aqui mais ilustrada, para vocês entenderem melhor, os estames eles são formados por filete e pela antera. Então aqui a gente tem filete e antera. A antera é onde vai estar os pólens. Então, sabe quando as flores, se você passar o dedo dentro delas, você vê um pozinho amarelo? Aqui são pólens. Então, essa parte aí vai estar na parte masculina dessa planta. A gente tem a parte feminina, que é o carpelo, que é formado pelo estigma, pelo estilete, pelo ovário, onde são formados, onde se forma o óvulo. Então, a gente tem aqui, toda essa estrutura aqui é o órgão feminino, e aqui a gente tem o órgão masculino, que é responsável pela produção de gametas masculinos e aqui pela produção de gametas femininos. Quando a antera está madura, ela abre-se e libera os grãos de pólen. Então, essa estrutura daqui, quando ela está madura, ela começa a liberar esses pólens que, por algumas situações como eu vou comentar com vocês, ela pode fecundar essa ou outras plantas. Então, para que haja reprodução, é necessário que os grãos de pólen, que contêm as células sexuais masculinas, a célula sexual masculina, ou seja, os gametas masculinos, entrem em contato com o óvulo, que contém a célula sexual feminina, que é, no caso, o gameta feminino, e aí isso dá origem à fecundação. Então, aqui, levando em consideração que essa planta aqui ela vai se autofecundar, a gente tem aqui que essa antera, ela, por decorrência do vento, por exemplo, os pólens podem cair aqui no estigma e vir direto para o ovário, onde vai estar o óvulo. E aqui a gente vai ter o desenvolvimento dessa planta. E se for uma planta, sei lá, digamos que é uma macieira, essa flor ela vai dar origem a um fruto, certo? Então, continuando, como se formam as sementes? Então, a gente tem duas formas de formação da semente, mas de ambas as formas são formadas a partir da polinização.
Então, a polinização é o transporte do grão de pólen. Como é? Deixa eu ver aqui. A polinização é o transporte do grão de pólen desde a antera até o estigma de uma flor da mesma espécie. Então, nessa parte da polinização, eu vejo que ele fala que tem que ser uma flor da mesma espécie. Ele não disse necessariamente que tem que ser da mesma flor. Então, como a gente viu no slide anterior, a gente viu que uma flor ela vai ter tanto a estrutura masculina como a estrutura feminina. Então, elas podem ter uma fecundação aí entre os gametas de uma mesma flor. Só que essa fecundação ela não necessariamente acontece só com indivíduos de uma... ou melhor, com os gametas de uma mesma flor. Pode acontecer com gametas de flores diferentes. Então, a gente pode ter a fecundação direta ou a fecundação cruzada. A fecundação direta é quando o pólen de uma flor ele cai sobre o próprio estigma. Então, a gente vai ter aqui, como eu expliquei a você da outra vez, a gente tem o estigma e embaixo do estigma a gente tem o órgão sexual feminino. Então, esse pólen pode cair diretamente no órgão sexual feminino e essa planta se autofecundar. Só que a fecundação cruzada é quando, por exemplo, uma abelha ela vai lá pegar o néctar de uma flor e suas patinhas ficam cheias de pólen. Então, quando ela sai pulando de flor em flor, ela acaba deixando um pouco do pólen de outras flores, que são onde estão os gametas masculinos, dentro aí do órgão sexual feminino, gerando um embrião. Então, se, por exemplo, a abelha ela passar de flor em flor com pólen de uma flor específica que ela foi lá pegar o néctar, então ela pode estar fecundando várias flores ao mesmo tempo. Então, por isso que as abelhas são tão importantes, que inclusive vale ressaltar que quando você vê uma colmeia de abelha, ou então você vê uma abelha em algum local, não mate ela. Abelhas são essenciais para a nossa biodiversidade, para a nossa vida. Então, se as abelhas não existissem, a gente teria um colapso mundial. Porque você pode pensar, mas a gente depende das abelhas para quê? As abelhas não só produzem mel, as abelhas produzem basicamente todo o alimento que tem na natureza, os polinizadores de modo geral. Então você pensa, mas a agricultura, a gente tem lá que existem várias máquinas que fazem todo o processo. Não. Toda essa parte industrial que forma os alimentos, a gente tem aí a produção de alimentos, mas que ainda há necessidade de um polinizador para pegar a gameta de uma planta específica e fazer a fecundação em outras plantas. Então, se as abelhas não existissem, por exemplo, a quantidade de alimentos com certeza iria decair bastante, se não acabar. Então, vê a abelha, não mate. Se vê um enxame de abelha, por exemplo, próximo à sua casa, não vá lá tocar fogo, ligue para algum corpo de bombeiros ou algum órgão responsável na cidade que cuide dessa situação, certo? Então, só para lembrar, as abelhas são muito importantes para a gente, para a nossa biodiversidade e para as plantas de modo geral. Então, continuando, a gente tem esses dois tipos de polinização, que é a polinização direta e a polinização cruzada, que pode ocorrer entre os gametas de uma mesma flor ou gametas de flores diferentes. Então, a fecundação ocorre no ovário, como a gente já viu, e forma-se um embrião. Então, o embrião ele se desenvolve e origina uma semente, e este processo de transformação, esse processo de transformação da flor em fruto, tem como nome de frutificação. Então, veja que todo esse processo, desde a fecundação até a formação de um embrião, ele no final do processo ele vai dar origem a uma fruta, a um processo de frutificação, isso para as plantas angiospermas, e que aí em seguida a gente vai ter no caso fora, como a gente viu exemplos, as sementes que foram frutos dessa fecundação, certo? Então aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar melhor todo o processo de início desse ciclo reprodutor das angiospermas. Então a gente vê aqui, começa aqui numa semente, essa semente ela vai começar a germinar, ela germina, isso aqui é um solo adequado para ela, certo? Com nutrientes e água, vai se transformar em uma árvore. Essa árvore daqui, ela vai ter uma flor, a gente ampliou essa imagem, essa flor ela vai ter aqui, seu órgão masculino e o órgão feminino, aqui a gente vai ter os pólens. Então veja que dependendo da situação, a flor não consegue se autofecundar, então por isso precisa dos polinizadores.
as abelhas, por exemplo. Então ela vai fecundar, aqui vai entrar os gametas masculinos, fecundar esse óvulo aqui no gameta feminino, e essa flor vai se desenvolver. Então aqui a gente tem aqui, ó, assim que a gente tem a fecundação, a gente forma um zigoto, um embrião, e assim dá origem a uma fruta, certo? E que a gente repete todo esse processo. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido como é que funciona o processo de reprodução de todas essas plantas, desde as briófitas até as angiospermas. E a gente se vê numa próxima aula, certo? Então, tchau e até a próxima aula.